Olá pessoal, continuando então a nossa termoquímica, vamos falar de entalpia de formação, que nós representamos por ΔH de formação. O que é ΔH de formação? É a quantidade de energia, é a quantidade de calor liberada ou absorvida na formação de uma substância composta a partir de substâncias simples mais comuns no estado padrão. Por quê, pessoal? Lembram-se que nós temos as variedades alotrópicas, O2 e O3, carbono grafite, carbono diamante, enxofre rômbico, enxofre monoclínico, fósforo branco, fósforo vermelho. Então, nós temos diversas substâncias que admitem variedades alotrópicas, que são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico, tá bom? Bom, qual é a mais comum? A mais comum é a mais estável, né? Se ela é mais estável, ela persiste no planeta há muito mais tempo. Por exemplo, entre O2 e O3, a mais comum é o O2. Entre carbono grafite e carbono diamante, a mais comum é o carbono grafite. Então, se ela é a mais comum, ela é também a substância mais estável. Tudo bem? Bom, nós dizemos, pessoal, que por convenção, atribuímos a substância mais comum, a substância mais estável, ΔH de formação 0. Então, por exemplo, qual é o ΔH de formação de O2? 0. E de O3? É diferente de 0. Qual é o ΔH de formação do grafite? É 0. E do diamante? É diferente de 0. Então, por exemplo, se você num calorímetro, você efetuar uma reação química de hidrogênio mais oxigênio produzindo água. Repare, H2 é um gás, mais meio de O2, que também é gás, forma 1 mol de água líquida. E existem maneiras de você determinar a quantidade de calor liberada, né? A física também faz isso, lembra do Q é mc ΔT, tem várias maneiras de nós podemos calcular esse calor. Então, na combustão, tá vendo, na queima, na combustão da água, o ΔH é menos 286 kJ por mol, ou seja, quando você forma 1 mol de água a partir das substâncias simples mais comuns, mais estáveis, H2 e O2, a quantidade de calor por mol de água produzida, ou seja, para 18 gramas, é de menos 286 kJ. Tá vendo esse sinal negativo aqui? Tá indicando que a reação é exotérmica, ΔH negativo. Por exemplo, carbono grafite mais O2, formando 1 mol de CO2, né, gasoso. Então veja, você formou a substância composta a partir de substâncias simples. Nós chamamos isso de entalpia ou calor de formação, né? Então, pessoal, a queima do grafite mais O2 produzindo 1 mol de CO2 libera ΔH negativo. A reação é exotérmica. Libera menos 390, ou libera 394 kJ por mol, né? Ou seja, para cada 44 gramas de CO2 produzida, para cada 12 gramas de carbono queimada na presença de 32 gramas de oxigênio, a quantidade de calor liberada vai ser 394 kJ. E como é calor liberado, o ΔH é negativo. Então esse processo também é exotérmico.
Então, isso é entalpia de formação. Vamos ver um... Bom, vamos ao exemplo então, né? Olha, por exemplo, se fôssemos calcular o ΔH da reação carbonato de cálcio decompondo-se em óxido de cálcio e CO2. Qual seria a quantidade de calor absorvida ou liberada nessa decomposição? Bom, dadas as entalpias de formação. Então, veja bem, essas entalpias de formação, o exercício traz, ó, entalpia de formação do óxido de cálcio, menos 635,5 kJ por mol. Entalpia de formação do dióxido de carbono, gasoso, menos 394 kJ por mol. E do carbonato de cálcio, sólido, menos 1.207 kJ por mol. Pessoal, é importante você ter em mente que nessa etapa do nosso estudo, os estados físicos são fundamentais, né? Porque uma substância gasosa, ela tem uma entalpia maior, tem uma quantidade de calor, tem um conteúdo energético maior do que uma substância líquida, por exemplo. Então é fundamental que você coloque os estados físicos, tá bom? Bem, então vamos calcular o ΔH dessa equação. Primeira coisa que você tem que prestar atenção é no balanceamento da equação. Ó, tá percebendo que os coeficientes são todos 1? Então, 1 mol de carbonato de cálcio, para ser formado, né, libera 1.207 kJ. Então, menos 1.207 kJ, ó, por mol. Veja, se por acaso o coeficiente fosse 2, você deveria multiplicar por 2. Óxido de cálcio, né? Cal virgem, cal viva. 1 mol, 635,5 kJ. Também negativo, tá vendo? Menos. E CO2 também menos 394 kJ. Pessoal, nem sempre o sinal é negativo, é só uma coincidência, tá? Bom, então, ó, 1 mol de carbonato de cálcio, menos 1.207. 1 mol de óxido de cálcio, menos 635,5. 1 mol de CO2, menos 394. Bem, então, o que é ΔH? É a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Lembra daquele gráfico da nossa aula, né, passada? Então, ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Quais são os produtos? CaO e CO2. Então, menos 635,5 mais menos 394. Usem e abusem dos símbolos matemáticos nessa hora, né? Então você coloca aqui o parêntese, tá vendo? Aí você vai somar, você põe outro parêntese, daí você põe o colchete, né? E aí você percebe que mais com menos dá menos. Olha aqui, menos a entalpia dos reagentes. Quem é reagente? Carbonato de cálcio. Qual é a entalpia dele de formação? Menos 1.207. Então, ó, menos 1.207. Percebeu que menos com menos dá mais? Portanto, menos 635,5. Menos 394. Mais 1.207. Então, deu 177,5, a conta, né? Positiva, não é isso? Positiva. Então, o que eu posso dizer? Que essa reação, ela absorve calor, né? Porque o ΔH é positivo, absorve calor. É uma reação
endotérmica que absorve 177,5 quilojoules. Então, essa é a energia, esse é o calor envolvido na decomposição do carbonato de cálcio. Tudo bem? Entenderam? Tudo tranquilo? Então tá bom.